Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores vereadores presentes, caros colegas deputados. Com este quarto relatório da reforma administrativa da cidade, se dúvidas houvessem, ficaram todas dissipadas. A reforma administrativa foi, sem dúvida, um marco importante, com marcas positivas na cidade, sob todos os pontos de vista. Por muito que o PCP, o Bloco de Esquerda e o PEV venham aqui levantar questões que são de uma visão totalmente desfasada da realidade, e no que diz respeito a reformas estruturais, são por isso, têm sempre uma visão imobilista e conservadora. Com efeito, é de estranhar que vejam onde nós vemos oportunidades, vejam problemas. Com efeito, a cidade mudou, a face da cidade mudou e hoje temos uma cidade mais próxima dos cidadãos, uma cidade mais inclusiva, uma cidade menos burocrática, uma cidade mais viva, uma cidade mais atraente para se viver e uma cidade mais amiga dos cidadãos. Falavam aqui há pouco da gestão dos equipamentos sociais e das diferentes taxas. Nunca os equipamentos que tínhamos, os equipamentos desportivos, as escolas, mas sobretudo falando aqui dos equipamentos desportivos, nunca tivemos os equipamentos desportivos tão cheios na cidade. Com mais utilizadores. Será das taxas que são diferenciadas? Pois são, porque baixámos as taxas, muitas das juntas de freguesia baixaram as taxas aos seus munícipes, aos seus cidadãos. E, portanto, essa ocupação, essa diferenciação de taxas faz com que hoje tenhamos os equipamentos mais ocupados, com mais programas, com mais respostas, mais cidadãos a utilizarem e muito mais investimento. Ora, a Câmara Municipal de Lisboa não tinha esta capacidade de investimento por toda a cidade. Esta reforma vem mostrar a importância de descentralizar estes equipamentos para as freguesias. Nos mercados, onde havia equipamentos obsoletos, as juntas de freguesia fizeram o seu investimento. Falávamos há pouco também da higiene urbana, passámos a ter as ruas mais limpas e mais varridas, porque na altura, com a Câmara não conseguia assegurar tanta limpeza e varredura por causa da recolha do lixo. Passámos a ter mais renovação dos equipamentos. Pareceu aqui que foi de facto uma crítica. Então passaram os equipamentos obsoletos e as juntas fizeram a renovação de todo este equipamento que estava obsoleto. Portanto, onde os senhores viram problemas, a cidade viu como uma oportunidade a renovação dos equipamentos de manutenção da cidade. Na área dos licenciamentos, vi muito pouco falar-se aqui na área dos licenciamentos, mas na área dos licenciamentos, não sei se repararam, mas passámos a ter mais cerca de 30% de aumento de taxa de licenciamento. Aproveitaram os licenciamentos para fazerem correções a alguns licenciamentos que não tinham sido feitos corretamente. Por exemplo, tínhamos licenciamentos de esplanadas em passadeiras. Hoje, as juntas de freguesia aproveitam pela proximidade para poder corrigir este tipo de situações. Passámos a ter, de facto, identificámos que muitas dos comerciantes não procediam ao licenciamento. As juntas de freguesia foram para a rua fazer o trabalho que a Câmara, pela sua dimensão, pela sua estrutura, não conseguia fazer. A proximidade é isto mesmo. Podemos discordar, podemos achar que não é importante termos toda a atividade comercial licenciada, mas o facto é que isto é a proximidade e a proximidade é melhor para a cidade. Nos espaços verdes temos mais equipamentos. É interessante ver que o relatório levanta algumas questões, que é dizer que as juntas de freguesia passaram a promover mais atividades, passaram a ter mais atividades inovadoras. Eu relembro os senhores deputados que é só olhar para os jornais no último ano e começar a perceber que as juntas de freguesia de Lisboa passaram a aparecer nos jornais com as suas atividades, com atividades inovadoras que não eram feitas e que não eram realizadas no âmbito da Câmara Municipal de Lisboa. Relembro que nós estamos na capital e não existem jornais regionais. Aqui estamos a falar de jornais nacionais que não prestavam, enfim, que a atividade das juntas não era devidamente reconhecida ou tida em consideração, porque hoje a capacidade de investimento faz com que consigam fazer muito mais coisas. Falam aqui de alguns problemas, nomeadamente na falta de recursos humanos que transitaram para as juntas de freguesia. De facto, hoje, e dizia inclusivamente há pouco o deputado do PEV, que existem falta de recursos humanos e há uma degradação das condições de trabalho. Ora, o relatório diz-nos exatamente o inverso. Quando analisamos o relatório, podemos aqui discutir, de facto, a independência do relatório, mas, meus senhores, eu relembro que foi esta Casa, foi a Assembleia Municipal que
exigiu à Câmara, no âmbito dos seus poderes de fiscalização, que exigiu à Câmara Municipal de Lisboa que se começassem a fazer relatórios de acompanhamento da reforma administrativa. Nós não podemos exigir isto aqui nesta sede, ainda por cima os promotores do relatório pertencem às universidades, fazem estudos académicos sobre isto e depois dizemos assim, bom, como não gostamos do resultado, já não reconhecemos a independência. É inaceitável este tipo de apreciação quando é a Assembleia Municipal que exige à Câmara que seja feita esta avaliação. Fala-se aqui de batota pré-eleitoral, com o relatório que não é independente e que é um juiz em causa própria. É um juiz em causa da Assembleia Municipal, que foi a Assembleia Municipal que o solicitou. Foi por via dessa recomendação que aqui temos este relatório. Senhores deputados, seja qual for a área em que fizermos uma análise, e através deste relatório conseguimos intuir precisamente isso, a reforma administrativa é um sucesso, quer os senhores gostem, quer os senhores não gostem. Bem sei que a única experiência que têm e que a conseguem acompanhar de mais de próximo, mais perto, é a Junta de Freguesia de Carnide, onde de facto são poder. Mas eu não quero acreditar que é a única junta onde o poder local não está à altura da reforma administrativa da cidade. Não quero acreditar numa questão dessas. Aliás, recordo que o anterior executivo era grande adepto da delegação de competências. Entre uma delegação de competências, que é uma competência assistida, e uma de competência própria, convenhamos, tenho a certeza que reconhecerão que a reforma administrativa tem as suas virtudes e que os municípios da freguesia e que os cidadãos da freguesia de Carnide reconhecerão ao seu executivo, não digo todas as suas capacidades, mas algumas capacidades de melhoria de intervenção. Muito obrigada. Muito obrigada.